E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo Venâncio, eu sou psicólogo clínico e também atuo no mundo organizacional na área de gestão de pessoas, RH, recrutamento e seleção, e é em específico o departamento de recrutamento e seleção que eu gostaria de conversar um pouquinho hoje nesse vídeo. E qual assunto eu gostaria de abordar nesse vídeo? São os dilemas que os candidatos, que os profissionais estão enfrentando ao buscar uma recolocação no mercado de trabalho. Hoje, qual que é a forma do candidato conseguir ter acesso a alguma vaga? Através do perfil da vaga, que são divulgados pelos selecionadores que trabalham nessas empresas. E eu venho, ao longo do tempo, percebendo a forma como é feita essas divulgações, a forma como o candidato recebe essas divulgações. E a gente sabe que não está muito legal, não. E eu vou começar a pontuar alguns dos pontos que não são todos, que geralmente me chamam a atenção e principalmente do candidato. Por exemplo, quando a gente recebe uma vaga, divulgação de uma vaga, e eu quero me candidatar nessa vaga, tá lá, empresa confidencial, né? Muitas das vezes você não sabe a empresa para qual você está se candidatando. Isso é muito ruim, porque você não sabendo qual a empresa que você está se candidatando, você não sabe se o seu perfil é compatível com as exigências daquela empresa. A impressão que você vai trabalhar para o FBI, por ser confidencial, então isso se torna muito complicado. Outro quesito é a questão do salário. Muitas vezes está lá, confidencial, então você não sabe quanto você vai ganhar. A combinar, aí você fica meio sem jeito para colocar uma proposta. Ou então, que é muito usual, geralmente está assim no perfil da vaga. Um exemplo, de 2.000 a 3.000 reais. Isso gera uma expectativa no candidato, porque a gente sempre quer ganhar mais, não é verdade? E aí, muitas vezes, o candidato ele é chamado para entrevista e o selecionador diz, olha, o valor da remuneração é de R$ 2.030. Poxa vida, a margem é de 2 a 3 na divulgação da vaga. E aí você chega lá e coloca 2.030, por que não colocar então o salário correto para esse candidato? A não ser que tem outras possibilidades, que no terceiro mês aumente para 3.000, porque eles primeiro vão te avaliar no período de experiência, ok, mas a gente sabe que pouco acontece isso. Um outro quesito é a questão dos benefícios. Eu vejo muitas divulgações de benefícios dizendo assim, compatíveis com o mercado ou a combinar. Também é mais um quesito que o candidato fica perdido, porque o que são benefícios compatíveis com o mercado? E ainda com o mercado atual, né? Que a gente sabe que está difícil. Então, assim, não deixe as informações claras para os candidatos. Isso é muito ruim, porque você não sabe para qual vaga, para qual empresa você está se candidatando e muito menos quanto que essa empresa vai pagar pelo seu trabalho. Bem, depois desse processo da divulgação da vaga, que o candidato, pela necessidade, acaba se candidatando, mesmo não sabendo qual é corretamente o perfil da vaga, vem o ato do processo seletivo, que é realmente a entrevista. Aí eu tenho alguns tópicos que eu vou falar aqui para vocês. O preenchimento de fichas cadastrais, redação, dinâmica de grupo, entrevista individual, testes psicológicos, testes técnicos, né, dependendo da área que o candidato vai trabalhar. Enfim, cada empresa tem o seu processo seletivo, cada empresa tem a sua metodologia. Isso a gente pode discutir até num próximo vídeo, enfim, algumas dicas de técnicas de entrevista, enfim. Mas, tratando desse assunto, o candidato muitas vezes perde ali meio período do seu tempo, fazendo todas essas atividades. Aí no final, quando tudo termina, quando esse processo seletivo finaliza, o candidato é orientado a ir para casa e aguardar o resultado. É aí que começa a angústia. Passa um dia, passa 2,
passa 3 semanas, passa um mês e nada desse candidato receber algum tipo de resultado. Sim ou não, aprovado ou não aprovado. Isso é muito angustiante para quem está buscando recolocação no mercado. O candidato gastou o tempo dele, o dinheiro dele. Muitas vezes o candidato não tem uma roupa adequada, vai lá, compra uma roupa, vai para a entrevista, enfim. Gera todo uma comoção, né? Não só de emoções, mas de comprometimento com essa entrevista que ele se candidatou. Para ele passar por uma bateria de testes, por entrevista, dinâmica, e não receber resultado. Gente, isso é muita falta de respeito, e isso tem acontecido muito no mercado. Crie uma metodologia dentro da sua empresa, dentro do seu departamento de recrutamento e seleção, para que você consiga dar pelo menos um e-mail falando para esse candidato que ele não foi aprovado. É o mínimo que você pode fazer por esse candidato. Afinal, o candidato está lá esperando, ele gastou o tempo, ele gastou dinheiro, ele se esforçou. Gente, qual o problema de você dar um retorno para o candidato? É básico, isso é básico, e a gente não tem essa cultura de querer retornar para os candidatos. Mas eu quero deixar bem claro aqui que tem empresa que trabalha de uma forma ética, de uma forma comprometida e que dá o resultado para os candidatos. Mas isso não é a maioria. Dentro de um setor de recrutamento e seleção, passa muita gente. De repente, ligar para 1 a 1, eu sei que é quase impossível. Mas pelo menos um e-mail, isso é ser justo, isso é ser ético com esse candidato que está ali buscando uma recolocação. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas cartinhas para que se algum profissional de alguma empresa de recrutamento e seleção esteja assistindo, possa utilizar para encaminhar de retorno para o seu candidato e dar um feedback, né, gente? Que é o mínimo, pelo menos, quando o candidato recebe aquele retorno negativo, positivo é bacana, poxa, quem não quer começar a trabalhar? Mas quando ele recebe o retorno negativo, por mais chateado que ele fique, mas ele se desprende daquilo, ele sabe que ele pode dar continuidade a outros processos com mais tranquilidade. Beleza? Vamos criar essa metodologia, vamos criar essa rotina para dar retorno para os candidatos, ok? Todo mundo vai sair ganhando e a gente vai conseguir, de uma forma ética e com respeito, aliviar aí a angústia de tanta gente, ok? Até breve.